Lição de número 2, que tem como tema Somente Deus. Quem é Deus? Como Ele é? Como podemos conhecê-lo? Em nossa primeira lição, dissemos que Deus é o personagem principal e o foco da Bíblia. Foi Ele quem nos deu essa mensagem. A Bíblia é um livro de acontecimentos históricos verdadeiros, a história antiga do ponto de vista de Deus. Ela é uma história sobre Deus, escrita por Deus. Nós iremos aprender sobre Deus com o próprio Deus. Estudaremos o que Ele disse sobre si mesmo em sua palavra. Por que devemos estudar sobre Deus? Porque quer que nós o conheçamos. De todas as coisas que podemos estudar, aprender sobre Deus é a melhor. Em Jeremias 9, 23 e 24, Deus diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esse versículo nos diz que conhecer a Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Como é a grandeza de Deus? Qual a sua importância? Ele teve um começo? Vai ter um fim? De onde veio? Deus precisa de quê para viver? Vamos abrir nossas Bíblias e ver como Deus responde essas perguntas em sua palavra. As primeiras palavras que Deus escreveu para nós foram: no princípio. Deus nos deu essas palavras para que soubéssemos que houve um princípio para todas as coisas. Tudo que podemos ver e tudo que sabemos que existe, mas não vemos, teve um princípio, exceto o próprio Deus. Antes do princípio não havia o universo, a terra, os anjos, o diabo, as plantas, os animais, as pessoas. Tudo isso teve um princípio. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia como existe agora e existirá para sempre. Nós vamos fazer uma lista de algumas coisas sobre Deus e o homem. Vamos começar por Salmo 92. Antes que os montes nascessem, o que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jamais houve um tempo em que Deus não tenha existido. Ele não teve um princípio, não foi criado, sempre viveu, sempre foi e será o mesmo. Jamais haverá um tempo em que Deus não existirá. Deus jamais morrerá, Ele é eterno. Deus é eternamente um único Deus. Mas observem o que diz Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não vamos estudar esse versículo agora, só queremos ressaltar o uso da palavra nossa. Ao estudarmos a palavra de Deus, descobrimos que apesar de haver apenas um único Deus, há 3 pessoas que são igualmente Deus. Quem são essas 3 pessoas? Todas as 3 são mencionadas em Mateus 28, 19. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós usamos a palavra Trindade para descrever essas 3 pessoas que são o único Deus eterno. A palavra Trindade vem de tri, que significa 3, como em triciclo, e de uni, que significa isto é, 3 em 1. Há o Pai que é Deus, Filho que é Deus e Espírito Santo que é Deus. Confuso? Sim, para nós certamente é. Deus é muito maior do que possamos imaginar. A Trindade está acima da nossa compreensão. Só podemos descrever o que entendemos da palavra de Deus. O maravilhoso fato da Trindade é apenas uma das coisas que nos mostra a grandeza de Deus. Você pode descrever a gravidade? Não. Na verdade, nem mesmo os cientistas a entendem. Mas nós podemos ver o que ela faz. Assim é como Deus. Podemos ver o que ela faz e aprender sobre Ele na Bíblia, mas Ele está bem acima da nossa capacidade de compreensão. Por Deus já existe antes de todas as coisas,
nós sabemos que ele não tinha necessidade de nada para sobreviver. Somente Deus existia antes da terra, do sol e da lua, e das estrelas e das galáxias. Ele não precisa da terra nem de nada que ela tem. Não precisa de ar para respirar, nem de alimento para comer, nem de água para beber. Deus não precisa do sol. Ele pode ver perfeitamente sem precisar de luz. Não precisa dormir. Ele não precisa de dia ou da noite. Deus não precisa de qualquer fonte de energia. Nunca fica cansado, sedento ou faminto. Não precisa de nada. Deus nem mesmo precisa de alguém para ensiná-lo. Ele sabe todas as coisas, possui todo o conhecimento. Ele está ciente de tudo. Salmo 147, 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? E quanto a nós, será que poderíamos ter vindo ao mundo sem os nossos pais? Será que poderíamos ter sobrevivido quando bebês, sem alguém para cuidar de nós? Será que aprenderíamos a ler e escrever sem que alguém nos ensinasse? E quanto aos nossos corpos? Quanto tempo podemos sobreviver sem alimento e água? Somente alguns dias ou talvez uma semana sem água. Quanto tempo podemos ficar sem oxigênio? Somente alguns minutos. Quantos dias poderíamos trabalhar lucidamente sem dormir? Quantos poderíamos viver sem dormir? Quanto tempo sobreviveríamos sem proteção contra os raios ultravioletas do sol? Como exemplo, temos os astronautas que usam roupas especiais quando eles saem da proteção da atmosfera da Terra. Se eles não se protegessem, morreriam imediatamente pela falta de oxigênio e pela exposição aos raios ultravioletas do sol. Para podermos viver, precisamos de comida, água, sono, oxigênio, proteção contra os raios ultravioletas do sol, frio, calor e muitas outras coisas, e precisamos ser ensinados a respeito de tudo. Mas Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus não precisa da terra para viver, nem das muitas outras coisas que nós, humanos, precisamos, porque Deus não tem um corpo como o nosso. João 4:24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não tem carne e ossos como seres humanos, animais, pássaros e répteis. Sendo que não tem um corpo físico, não tem necessidades materiais como nós. É importante nos lembrarmos do fato de que Deus é espírito. Ele não é apenas uma força, como alguns o descrevem. Não. Deus é espírito, uma trindade, 3 pessoas, possuindo mente, personalidade e vontade. Ele é o Deus que pessoalmente nos deu sua palavra para que o conheçamos. Deus é grandioso. Onde está Deus? Onde ele esteve antes que tudo viesse a existir? Nós não podemos ver a Deus, logo não podemos saber onde ele está, a não ser que ele mesmo nos diga. Na Bíblia, Deus nos diz que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não é que ele esteja em todas as coisas, nem que tudo seja Deus, como alguns pensam. Não é isso. Ele é o Criador separado e maior que toda a sua criação. Está acima de todas as coisas. É superior a tudo que criou. Deus enche o universo. Jeremias 23, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está em todos os lugares da terra. Deus está aqui agora mesmo e pode ver cada um de nós. Vou perguntar para você. Você já quis estar em 2 lugares ao mesmo tempo?
Talvez você quisesse estar em algum lugar com a sua família e também jogar com um amigo. Mas você não podia fazer isso. Você e eu e todas as pessoas só podemos estar em um lugar de cada vez. Mas Deus está em todo lugar, o tempo todo. Uma certa vez, um garotinho, quando ouviu esse ensino, disse: Deus é tão grande que não precisa ir a lugar nenhum. Deus e somente Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, será que há algum lugar onde você possa estar ou ir que Deus não esteja? Há um lugar onde você possa se esconder de Deus? Salmo 139, 7 diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, lá estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus está acima da nossa compreensão. Não podemos compreender alguém que não teve início e que jamais terá fim. Nem imaginar alguém que seja 3 pessoas em uma só. Nem entender alguém que jamais precise de qualquer coisa. Nem compreender alguém que saiba tudo. Não. Não podemos ver alguém que é espírito. Somos incapazes de saber o que é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jeremias 10, 6 diz assim: Ninguém há semelhança a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Devemos simplesmente admitir que existe alguém que é infinita maior que tudo. A maneira de descrever a infinita superioridade de Deus é dizer que ele é soberano. O dicionário Aurélio explica que soberano significa que detém poder ou autoridade suprema, eficiente, eficaz, aquele que exerce o poder soberano, aquele que influi poderosamente, supremo, absoluto. A Bíblia frequentemente refere-se a Deus como o Altíssimo. No Salmo 83, 18, chama Deus de o Altíssimo sobre toda a terra. Em Isaías 45, 5, Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há outro Deus. Somente Deus existia no princípio. Ele sabe tudo a respeito do princípio de tudo. E na Bíblia ele tem o registro de como tudo começou. Somente Deus estava lá e somente Ele pode nos contar exatamente o que aconteceu. Na próxima lição, nós leremos o registro de Deus sobre o começo de tudo. Realmente não podemos entender a grandeza de Deus, mas nós podemos aprender uma grande porção sobre Ele. E isso é o que Ele quer que aprendamos e nos lembremos a respeito dele. Deus é tão grandioso que nem podemos imaginar. Ele é verdadeiramente maior que todos. Ele é soberano. Somente Ele não teve princípio. Ele jamais terá fim. É uma trindade, o grande Deus, que é 3 pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não precisa de nada, nem de necessidades físicas, porque é Espírito. Ele sabe tudo. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é maior e mais importante do que todos. Ele é o Altíssimo. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 3º passo dessa jornada ou na nossa 3ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.